Da Manhã, também conosco nessa manhã. Bem-vindo, Alexandre Garcia. Como você tem visto, está acompanhando essa manhã, essa crise que a gente está todo mundo de olho, o mundo todo realmente ao pé da letra, e esse interesse russo, especialmente a princípio, por essas regiões reconhecidas, Donetsk e Luhansk. Garcia. Bom, em primeiro lugar, eu devo aproveitar a ideia do Rabino e dizer que os fatos que eu vou trazer não implicam que eu esteja concordando com eles. Aliás, eu concordo com tudo que o Rabino acabou de dizer dos maus tempos do regime comunista lá na União Soviética. Agora, tem que considerar alguma coisa. Eu tentei ver o noticiário agora da agência TASS e não consegui, que tá, sei lá, tem algum tipo de censura. Né? Então, eu vou trazer, porque não há um demônio e um anjo nessa história. Não há. Por exemplo, não tem como a gente não lembrar que os Estados Unidos fariam a mesma coisa em relação a Cuba se os mísseis de 1962 não tivessem voltado para a União Soviética. Eu acompanhei aquela crise. Quando os americanos fotografaram mísseis soviéticos que seriam instalados em Cuba, na cara de Miami, alcançando Nova York, os americanos reagiram e teriam feito o que Putin fez com a Ucrânia nessa madrugada. Segundo lugar, é bom lembrar, foi bem recente, os americanos simplesmente, em nome de sua segurança, lá longe do outro lado do Mediterrâneo, do Atlântico, invadiram o Iraque. E depois o Afeganistão, lá nos confins, em nome de sua segurança interna. E a Ucrânia está ali. A Ucrânia, em termos de área geográfica, é maior que a França. É quase o dobro da Alemanha. É um extenso território com muitas fronteiras. E a crise, na verdade, começou em 2014, quando derrubaram o presidente, eu anotei aqui o nome porque é o Viktor Yanukovych. Foi derrubado um presidente que era pró-Rússia. A Rússia já ficou com o pé atrás. Aí vem a OTAN. Os países limítrofes da Rússia já aderiram à OTAN. Significa um potencial de instalação de armas de longo alcance em que o Kremlin fica, o Moscou fica ao alcance. Então, Putin se assustou. Há essas províncias separatistas que, na verdade, até o rublo eles usam, o rublo russo, não é nem o dinheiro ucraniano fica em segundo plano. E agora esse avanço da Ucrânia entrando na OTAN, aí foi a gota d'água. Os russos lá, quando depuseram o presidente favorável à Rússia, entraram na Crimeia, ali nas portas do Mar Negro. Então, uma questão de geopolítica, de segurança da Rússia, e eu volto a lembrar que o aliado chinês se pronunciou, estava meio neutro, mas disse que é uma hipocrisia os americanos encherem a Ucrânia de armas e falar em paz. Então, é uma situação que não tem anjos nem demônios. A Rússia, no século XIX, foi invadida pelos franceses. No século XX, foi invadida pelos alemães. Depois da chamada Cortina de Ferro, que baixou do Báltico ao Adriático, nas palavras de Winston Churchill, era um cinturão de segurança para evitar nova invasão, segurança da União Soviética. Aí já era regime comunista implantado em países satélites de garantia de fronteira. Acabou o regime comunista, não se sustenta, não tem como funcionar um regime desses, e veio a Rússia e vieram as antigas repúblicas soviéticas que se tornaram independentes, entre elas a Ucrânia, o segundo maior país da Europa em área. O primeiro é a Rússia. Então temos aí uma guerra em que a Rússia que tomou a iniciativa, assim como a Argentina tomou a iniciativa de invadir as Malvinas, perdeu a razão, a Rússia tomou a iniciativa de uma que o governo russo está chamando de operação militar, digamos, pontual, que não seria exatamente a invasão da Ucrânia. Então a situação é essa, o medo da gente
é de uma guerra que se expanda, né? Eu imagino que a Europa, que está fazendo sanções, etc. e tal, sabe muito bem que o gás russo aquece os franceses. Então, eu vejo assim essa situação. E o Brasil, que depende de fertilizantes, né? Do cloreto de potássio, principalmente. O K do NPK está de olho, porque a Bielorrússia ou Belarus já não pode mais chegar ao porto da Lituânia, no Báltico, para exportar seus fertilizantes para a Índia, China e Brasil. 20% vem para o Brasil. Então, essa situação, nós temos interesse nessa situação, porque são mercados nossos, é interesse nosso nos dar bem com a Ucrânia e com a Rússia, né? E também com a Bielorrússia, grande fornecedora de fertilizantes. Então, o ponto de vista brasileiro e mercados, né? A guerra atrapalha tudo isso. E agora, eu fico pensando nas palavras do Rabino, né, sobre o sacrifício dos jovens em tudo isso. Os jovens fardados, os jovens soldados que estão nessa operação. Ok, Alexandre Garcia aqui conosco na programação da Jovem Pan. A gente tem que fazer um rápido intervalo para a nossa rede Jovem Pan, a rede de rádios. E em instantes voltaremos, mas para a TV Jovem Pan News e para as nossas plataformas, a gente continua na nossa transmissão. Adriana, agora 10h31. Repita. 10h31. Bom, o Rabino continua aqui conosco. Se quiser fazer alguma consideração, Rabino, em relação ao que diz o Alexandre Garcia, a essa situação de guerra, a qualquer momento eu vou interromper o senhor, porque a gente vai voltar para a transmissão, para a rádio também, mas a gente continua na televisão, por favor. Muito obrigado. Eu concordo com o senhor Garcia que não tem anjos e demônios total, mas o fato é que quem começou a guerra foi um certo lado, e o sacrifício das vidas totalmente desnecessário. Quem causou, todo mundo sabe quem causou. Então, em vez de desenvolver economia, educação, saúde, viver a vida, o companheiro, o senhor Putin, inventa ameaças imaginárias que ninguém ameaça ele, e isso que temos hoje. Mas, de novo, o que é mais preocupante para mim é a perda de vida e quando que isso vai acabar, como isso vai acabar. Porque, para começar, como eu já falei, muito fácil. Putin usa realmente a dependência da Europa do gás russo. Putin corrompe com dinheiro do gás muitos políticos da Europa. É um assunto que posso falar muito, mas agora não vou ocupar tempo, porque agora o que é mais preocupante é a guerra. Todos, eu acho que queremos que ela acabe em breve. Para mim, como judeu e como rabino, é difícil que parte da população ucraniana considera como herói pessoas como Stepan Bandera, que ele era colaborador dos nazistas na Segunda Guerra Mundial e assassino. Para mim, obviamente, isso não é aceitável, mas não é um motivo para abrir uma guerra. É isso que eu tenho para falar. Bom, o Rabino continua conosco também. Em instantes a gente retorna com a transmissão para a rede Jovem Pan. E eu só queria passar uma informação, uma nota que foi enviada pela União Europeia. É o momento mais sombrio da Europa, pelo menos desde a Segunda Guerra Mundial. A preocupação em relação a isso, e quem falou foi o chefe da diplomacia da União Europeia, Joseph Borrell, afirmando que os momentos atuais estão entre os mais sombrios desde a Segunda Guerra Mundial. Rabino, se eu quiser fazer um comentário em relação a isso, o senhor acha que é realmente uma grande ameaça para a Europa, de que esse, entre aspas, problema local possa se transformar numa grande guerra? Sim, nós sabemos da história, como outras guerras, como eles começaram facilmente e como o que aconteceu. Isso realmente é uma ameaça muito grande, pode causar como já foi dito aqui anteriormente, crise de refugiados, e quem sabe, de novo, como uma pessoa só decide lá, que é Putin,
eu acho que tem mais trabalho para os psicólogos, psiquiatras, fazer análise do que acontece na cabeça dele, quais são os planos dele. A popularidade dele realmente caiu nos últimos anos e ele usa isso para aumentar a popularidade dele dentro da população da Rússia. Se for só isso e acabou, ele vai fazer uma coisa rápida e sair, eu espero que seja assim, que também desnecessário. Sim. Rabino Reuven Segal participando aqui da programação da Jovem Pan e ficamos também no aguardo da volta da nossa rede Jovem Pan na sequência dessa nossa cobertura especial da Jovem Pan desde cedo, aliás, desde a madrugada, trazendo as últimas informações sobre os ataques da Rússia à Ucrânia. 10h35. Repita. Agora 10h35, o Diogo Schelp está aqui com a gente. Schelp, quando começou, por que essa aversão de Vladimir Putin à OTAN? Por que ele vê a organização como uma ameaça? Olha, Adriana, desde o fim da Guerra Fria, a OTAN foi criada naquele contexto da Guerra Fria, do confronto, né, a grande disputa que existia entre o mundo comunista e o mundo capitalista. Com o fim da Guerra Fria, havia uma expectativa por parte da União Soviética, da antiga União Soviética, na verdade a Rússia, então, que foi o que sobrou daquele período, daquele desfacelamento do comunismo, de que a OTAN perderia a sua razão de ser. E não foi o que aconteceu. A OTAN continuou expandindo inclusive em termos de número de membros, e isso deixou a Rússia em situação de se sentir de fato, digamos, ferida, né, por seu antigo império se ver esfacelado e aliando-se ao antigo inimigo. Putin, que entrou no governo em 99, está no poder desde 99, ele tem esse saudosismo do período em que a Rússia era o centro de um grande império. Um império, no passado, o Império Czarista, e depois um império socialista, o Império Soviético. Então, foi essa condição que fez com que Putin, que é um líder autoritário, a gente não pode esquecer que ele é um ditador, ele está no poder graças a eleições fraudadas, à repressão da imprensa, por exemplo. Então, é por isso que ele se coloca. E a gente não pode ver a Rússia, ou Putin, como um coitado que fica assistindo a OTAN entrando no seu antigo espaço de influência, no seu antigo espaço, na sua esfera de influência. A gente pode citar aqui 3 exemplos de como a Rússia tem avançado seus tentáculos para além dos seus domínios. Por exemplo, com interferências nas eleições americanas, com cyberataques, com espionagem cibernética. Esse é um ponto. Outro ponto, por exemplo, no papel que a Rússia adotou na guerra da Síria, né? Lembrando que a Rússia deu apoio e dá apoio ao ditador Bashar al-Assad, com custos humanos gigantescos, inclusive com custos para a Europa, com aquela onda de refugiados que saiu da Síria e foi para a Europa. Criando ali outros problemas. E também, em terceiro ponto que a gente pode citar, a influência crescente que a Rússia vem buscando na América Latina, especialmente na Venezuela. O Garcia citou aí o exemplo da crise dos mísseis no início da década de 60, em Cuba. A gente pode lembrar aqui que uma das preocupações atualmente dos Estados Unidos é que a Rússia venha, em algum momento, a tentar colocar armas, inclusive mísseis, na Venezuela, posicionados em direção aos Estados Unidos. Então, não é que a Rússia estava lá quietinha no seu canto e vendo a OTAN avançando sobre suas fronteiras. Não há nenhum indício, nenhuma indicação de que a OTAN viesse a fazer um ataque como esse que agora a Rússia está fazendo na Ucrânia. Ô Diogo, inclusive nas imagens que a gente vê agora há pouco, ao que tudo indica, não há ataques da Rússia a áreas civis. No entanto, não tem jeito, porque se promove um ataque a áreas militares, inevitavelmente algum artefato acaba caindo em áreas civis. E é o que a gente vê. A gente vê, por exemplo, casas com vidros quebrados, ao lado de estacionamentos como se fosse um incêndio, uma área pegando fogo. É muito difícil que a gente consiga separar uma coisa da outra, não é? Exatamente. Nesse tipo de guerra que Putin está promovendo, em primeiro lugar, ele busca a destruição da capacidade militar
do país, né? Então é isso que ele diz que está fazendo e é isso que está realmente ocorrendo. Também, em seguida, o ataque para destruir a certa infraestrutura que é importante à Ucrânia para revidar, para reagir a essa agressão. Então, por exemplo, um bombardeamento de um aeroporto se inclui nessa categoria. A partir daí, podem ocorrer também ataques a líderes da Ucrânia, né? Tentativas aí de eliminação daqueles líderes ucranianos que se opõem à influência russa. A gente pode lembrar aqui, por exemplo, que a Rússia é acusada no passado de ter envenenado líderes ucranianos. Então, isso aí não estaria de forma alguma fora de cogitação. Esse é o passo a passo, digamos assim, dessa guerra que Putin está levando e, com certeza, em algum momento teremos civis mortos e é tudo que se quer evitar. Bom, aqui na Jovem Pan agora são 10h40. Repita. 10h40. Luca Bassani, ao vivo da Europa, conosco aqui. Quais são as últimas notícias daí, Luca? E essas primeiras regiões invadidas por Vladimir Putin seriam de maioria pró-russa? Sim, mas nós devemos também mencionar que, apesar da região do Donbass ter duas grandes províncias, a de Luhansk e de Donetsk, até mesmo dentro dessas províncias, os russos estão concentrados mais perto da fronteira. Há também ucranianos, pessoas de maioria ucraniana que vivem nessa região, que estão extremamente vulneráveis, porque, segundo a própria declaração do presidente Putin há uns dias atrás, agora essas regiões são consideradas países independentes. Então, de certa forma, esses ucranianos nessas regiões são vistos como intrusos na visão da Rússia. Isso eleva, obviamente, a preocupação para todos os civis, porque, como bem mesmo disse o Tiago, apesar dos ataques estarem sendo principalmente em áreas estratégicas militares, em aeroportos militares, em torres estratégicas, nós temos, obviamente, alguns artefatos, algumas bombas, eventualmente caindo em zonas civis. E vemos já várias fotos circulando por toda a imprensa internacional de idosos feridos, de pessoas feridas, e aquela loucura de todo mundo entrando em ônibus, em trens, sem saber que horas vai chegar ou se vai chegar, deixando muitas vezes coisas para trás, indo em direção ao oeste exatamente, para as províncias que são mais seguras perto da Europa. Eu acho até interessante mencionar, nós tivemos há pouco o Rabino, que é de origem lituana. O presidente da Lituânia até comentou, disse que o povo russo também deve se manifestar. Aqueles que não concordam com o que Putin tem feito devem falar, devem postar nas redes sociais pedindo um apelo, porque também na Lituânia temos uma minoria étnica russa. Então ele teme que isso possa acontecer, esse irredentismo, esse expansionismo da Rússia eventualmente chegue lá. Então, além, é claro, da declaração deles, tivemos outros líderes europeus, como eu passei mais cedo, Erdogan, Macron, Boris Johnson, todos nessa linha de condenar aquilo que foi feito pela Rússia na última madrugada. Bom, a Caroline Keller também conosco, ela que está em Londres, trouxe agora há pouco a fala do primeiro-ministro Boris Johnson. Caroline, quais são já outras repercussões sobre essa segunda incursão da Rússia à Ucrânia? Os líderes aí da União Europeia vêm falando o quê? Quais são as últimas informações? Caroline. Pois é, os líderes mundiais aqui definiram esse ataque russo como um dark day, um dia muito sombrio para a Europa, porque realmente eles estão vendo com muita preocupação. Hoje, às 20h, horário aqui da Europa, vai acontecer uma reunião, um encontro entre 27 países membros da União Europeia para essa reunião de emergência, para definir quais serão os próximos passos para evitar toda essa crise. E como o Luca falou, a maior preocupação dos europeus é uma nova guerra, como foi na Segunda Guerra Mundial, e principalmente o contingente de refugiados que podem atravessar aí as fronteiras. Se fala num contingente de 5 milhões de pessoas fugindo dessa guerra, e também é uma situação, como o Boris Johnson mesmo, no pronunciamento que ele deu agora há pouco, ao meio-dia, é uma situação catastrófica. Aqui em Londres, por isso mesmo, até os países da União Europeia estão fazendo essas sanções econômicas, bloqueios não só econômicos com a Rússia, mas também investidores, banqueiros, bilionários russos que moram aqui na Europa também. A ideia é limitar o acesso econômico desses magnatas
russos aqui na Europa, e alguns deles estão intimamente ligados a Vladimir Putin.